Leitura da Bíblia, o livro dos Reis. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro dos Reis e vamos continuar nossa leitura, iniciando com o capítulo 13. O título deste capítulo é Um profeta prediz contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Belém um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso. E ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Roga a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa, e confortar-te, e dar-te um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde viestes. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e lhe contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albaldar-me um jumento, e abaldaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu.
E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebeldes à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebestes água no lugar de que o Senhor te dissera: Não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram, e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: Abaldai-me o jumento. Eles o abardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queira consagrava sacerdote dos lugares altos. E isto foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Capítulo 14. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino.
E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque estás doente. Assim e assim falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipes sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, e tu não fostes como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fostes e fizestes outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, e entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará sobre si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu? Há de ser já? Também o Senhor ferirá a Israel como se agita a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tisã. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel pranteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém.
na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamã, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azera sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre. E os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levava, e depois os tornava à câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamã, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Abias imita a impiedade de Roboão. Capítulo 15. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, e confirmando a Jerusalém. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é bom rei sobre Judá. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca sua mãe removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os atos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas
consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos, e o rei Asa enviou a Bet-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitões dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon e a Dan e a Abel, Bet-Maaca e a todo a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo a Baasa, deixou de edificar Ramã e ficou em Tizá. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramã e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mizipã. Quanto ao mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu-o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nebade e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou-o, pois Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruiu conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais dos atos de Nebade e a tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tizã. E reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito pecar Israel. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta leitura, ó Pai. Nós vimos aqui reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor tratou com juízo, com justiça.
mas também vemos aqueles que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Nós somos aqueles, ó Pai, que está lutando para fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Andar em teus caminhos, cumprir as tuas ordenanças. Nós não fazemos para ser salvo, porque a salvação é de graça. Nós fazemos porque amamos ao Senhor, ó Deus. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos a mensagem do Teu profeta, nós lutamos para obedecer, é por amor, não é por força, não é para receber benefício, mas é porque amamos e queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas, Senhor Jesus, nós estamos em uma dimensão humana que precisamos da força do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa dar força, possa dar graça, possa dar saúde para o nosso físico, saúde, ânimo, alegria. Como o Senhor disse que aquele que crê no Senhor é como rios de águas vivas, que fluiria dentro do ventre. Alegria, ânimo, coragem. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor recompense a cada irmão, a cada irmã, por ouvir esta leitura, por acompanhar esta leitura, por fazer parte destas bênçãos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.